Hello, class. Here is teacher Andrea. Essa é a nossa primeira aula do nosso segundo bimestre e a gente vai iniciar o segundo bimestre a partir da unidade 3. A unidade 3, ela traz como título A Better World, que significa um mundo melhor. E aqui nesse primeiro slide, eu trago algumas frases de reflexão. E a primeira é: Be the change you want to see in the world. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo, tá? Então, não adianta você querer que o mundo mude se você não faz a mudança em você mesmo. Então, essa frase traz essa reflexão. Uma outra reflexão é essa segunda figura. Temos aqui vários tipos de pessoas: Deconstruct, discuss, educate, look beyond their stereotypes. Então, tá pedindo aqui para desconstruir, discutir e educar. Essa ideia de desconstruir é desconstruir a ideia do preconceito, né? Então, olhe além dos estereótipos. O que é o estereótipo? É aquilo que você olha e tira suas próprias conclusões, e nem sempre é verdade. É quando você pega uma característica e torna aquilo uma verdade toda, na sua cabeça, no seu julgamento. É a mesma coisa de que dizer que todo brasileiro gosta de futebol e carnaval. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, isso é um estereótipo que as pessoas têm a respeito dos brasileiros, ok? Então, essas duas frases vem como uma discussão e uma reflexão para vocês. Logo em seguida, no slide number 2, a gente vai para page number 27 do livro de vocês, onde traz algumas questões de reflexão para que vocês respondam no caderno ou no livro de vocês. E aí vem, what do you know? Esse what do you know é o que você sabe a respeito do assunto que a gente vai abordar. Ok? E aí, a primeira pergunta, question, letter A, está perguntando: Are there many social differences in your school? Está perguntando se existem muitas diferenças sociais na sua escola. Se você percebe essa diferença social entre os colegas de vocês. Ok? E aí você vai dizer yes, they are, or no, they aren't. E você vai afirmar ou negar, dependendo da sua visão a respeito dessa diferença social presente na sua escola. Letter B. Do you worry about the gap between rich and poor in Brazil? How? Está perguntando se você se preocupa com esse espaço que tem entre os ricos e os pobres no Brasil. Você se preocupa com isso? Você vai dizer yes, I do. Ou então no, I don't. Se você não se preocupa. E se você disser que sim, how? E aí você vai ter que construir uma frase e dizer como é essa tua preocupação a respeito dessa diferença entre os pobres e os ricos no seu país. Letter C. Do you fight for equal rights? What do you think about it? Está perguntando se você luta por direitos iguais. Se você acredita que existem direitos iguais. What do you think about it? Então você vai dar a sua opinião. O que você acha a respeito dos direitos iguais? Se realmente eles existem ou se realmente é só uma utopia, uma coisa que as pessoas imaginam que seria bom que acontecesse, mas na verdade nem sempre acontece. Então a pergunta é: Do you fight for equal rights? Tu vai dizer yes, I do, ou então no, I don't. E aí pergunta: What do you think about it? E aí você vai ter que dar a sua opinião a respeito dos direitos iguais. Alright? Então essa é a primeira atividade que você vai responder no seu livro ou no seu caderno.
No slide number 3, temos um texto na página 28, que ele fala sobre Brazil, extreme inequality in numbers. Então, o título que vinha logo aqui acima, lá no livro de vocês, fala sobre o Brasil, a extrema desigualdade em números. Então, o texto ele já te diz que vai falar sobre números e sobre as desigualdades entre pobres e ricos, homens e mulheres, tá? Então, ele traz alguns subtítulos: 7, 5 years, 19 years, 28 millions, 2047. Então, ele é dividido em vários subtítulos. O que você vai fazer? Você vai ler esse texto com a ajuda de um dicionário. Você pode ir traduzindo, que você tem mais tempo para fazer isso. E aqui a gente tem o vocabulary e temos as perguntas sobre comprehension. Então, a gente tem o texto aqui e temos as questions. Aí, na primeira pergunta, ele fala assim: in the 19 years text topic. Então, você tem que ir lá no tópico que está escrito o quê? 19 years. Então, você tem que focar a sua atenção nesse tópico aqui, mais abaixo, que tem quase 5 linhas. Aí ele pergunta: who is the author comparing a person which learns minimum wage to? Tá? Então, você vai responder esta questão. Number 2. How long does Brasilia have to work to reach the richest one? Então, está perguntando com quantos anos o brasileiro tem que trabalhar para alcançar os ricos, para ser rico. Where is this information in the text? No texto, ele fala sobre isso. E você tem que dizer onde que está essa informação, em qual subtítulo. Como eu falei, o texto está dividido em subtítulos, tá? Só para esclarecer, na letra A fala assim: which loans minimum age. Aqui é ganhar o salário mínimo, tá? Com quem que o autor está comparando a pessoa que ganha um salário mínimo? Number 3. Tá perguntando: how many people were left out of poverty in Brazil in the last 15 years? How was the richest growth rate in this time? Tá perguntando quantas pessoas ficaram fora da linha de pobreza nos 15 anos passados e qual era a taxa de crescimento entre os ricos nessa época. Então, aqui você tem que dar duas informações: quantas pessoas saíram da pobreza e qual era a taxa de crescimento entre os ricos nessa época, tá? Então, você tem que ver onde é que está essa informação e colocá-la aqui. Number 4. How long will it take for Brazil women to reach wage equality? Está perguntando aqui nessa quarta questão: quanto tempo levará para as mulheres alcançar a igualdade salarial? Então, no texto também menciona sobre essa diferença de salário entre gênero. Number 5. Does the author say anything about black people in the future? Está perguntando se o autor menciona alguma coisa sobre as pessoas negras no futuro. E aí você tem que ler o texto e entender para poder responder essa questão, tá? Quando ele fala does the author say anything about black people in the future, é uma pergunta de sim ou não. Então, yes, he does. Esse he eu estou me referindo ao autor, ok?
Então, essa é a nossa questão, são as questões sobre o texto. Próximo slide, temos aqui o Lesson and Pronunciation. Então, temos o vocabulário que geralmente vem nas provas de vocês. E aí, o título é Social Issues Around the World. São os problemas sociais no mundo, ok? Então, temos unemployment, quando você não tem trabalho. Violence, hunger, que é fome. Poverty, pobreza. Prejudice. E logo em seguida, temos o bullying, que é muito comum. Narcotics, tráfico de drogas. E o illiteracy, que é o analfabetismo, ok? Então, quando as pessoas não são alfabetizadas. E aí, na number 1, tá pedindo assim, mention the social issues in your community. É para você mencionar algum outro problema social que você vê aí na sua cidade, no caso, na nossa cidade. Ok? E aí temos o keep mind. Keep mind, remember there are subdivisions for social issues mentioned earlier. Então, aqui temos o prejudice. E aí, dentro do prejudice, que é preconceito, temos outros tipos de preconceitos. Então, temos o social prejudice, preconceito social, racism, que é o racismo, religious prejudice, que é aquele preconceito contra a religião do outro, xenofobia, ok? Então, temos esses aqui. Number 2, temos o violence, e aí temos o murder, temos o rape, kidnapping e o theft. Então, murder seria assassinatos, ok? E mais abaixo temos o rape, tá? Que é o estupro. Logo em seguida, temos o kidnapping, que é quando a pessoa sequestra outra, e o thefting, que é furto, roubo. Então, dentro dos problemas sociais, temos as subdivisões de outros problemas, ok? Então, basicamente é isso. Aqui nessa página, na page number 30, página 30. Ok? Então, a gente para com o livro. Então, no slide número 5, a gente vai falar de um assunto que vai servir como base para a gente estudar o assunto que tem na page number 31, na parte de gramática. Então, para a gente estudar essa parte de gramática que tem aí, que são as conditionals, que são as condições para que as coisas aconteçam, eu falo assim, se eu tivesse tempo, eu iria viajar. Então, vai ser mais ou menos isso, essa questão do se. Para a gente estudar isso, a gente precisa saber sobre os verbos no presente primeiro, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre dia a dia, sobre rotina, e para isso a gente vai precisar dos verbos no presente simples e saber conjugá-los, ok? E eu coloquei aqui daily routine. Esse daily routine seria a rotina diária. Eu coloquei algumas atividades que vocês fazem geralmente no dia a dia. Wake up, get up, have a shower. Pode ser também take a shower. Comb your hair, pentear o cabelo. Get dressed, se vestir. Have breakfast, brush your teeth, go to school, have classes, have lunch. Go back home, do your homework, have dinner, watch TV and go to bed. Então, temos aqui várias atividades que vocês fazem diariamente aqui nas figuras, ok?
Logo em seguida, aqui que você tem que prestar bastante atenção, que são as conjugações no presente. Então, temos aqui, eu usei o verbo go em todas as frases. Affirmative, I go, you go, he goes, she goes, it goes. We go, you go, and they go. Eu usei o you 2 vezes, porque aqui é você e aqui é vocês, que não muda. O que vai te indicar é o contexto. Mas preste bastante atenção nesses 3 pronomes aqui, tá? Que ele sempre vai mudar, porque estamos falando do presente. Negative. Então, pode ser do not, também pode ser o don't. I don't go, you don't go, he doesn't go, she doesn't go, it doesn't go, we don't go, you don't go, and they don't go. Então, aqui é a forma negativa no presente simples. Perceba que quando você fala desses pronomes na terceira pessoa do singular no presente, o verbo, o auxiliar, ele também muda, ok? Então, a forma interrogativa seria do I go, do you go, does he go, does she go, does it go, do we go, do you go, and do they go. Então, aqui temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa do presente simples, tá? Quando a gente fala de coisas do dia a dia, da rotina de vocês. Geralmente, acompanhada do presente simples, vem os advérbios de frequência, que às vezes, quando você vai se referir às coisas que você faz, você fala da frequência. Por exemplo, se você vai à escola, então você vai todos os dias? Não, você vai só 5 dias na semana. Então, você poderia dizer I usually go to school. Eu geralmente vou à escola. Por exemplo, se você assiste TV todos os dias, I always watch TV. E assim sucessivamente, ele corresponde ao percentual. Always é uma coisa que você faz direto, sempre. Usually, geralmente, normalmente, com uma frequência, às vezes, ocasionalmente, de vez em quando, raramente e nunca, ok? Então, aqui temos as frases. She goes to the nightclub to dance. Então, ela sempre vai para a boate dançar, ok? E aí, é muito importante que a gente preste bastante atenção nesse percentual para que você use quando você for falar na próxima atividade, quando você for falar da sua rotina, tá? Então, they usually quarrel. Então, eles geralmente eles discutem. I normally go to the gym. Então, eu geralmente vou para a academia. They often go out for dinner. Então, eles, com muita frequência, vão sair para jantar. I sometimes go with my husband. Às vezes, eu vou com o meu marido. I occasionally eat junk food. Junk food são essas comidas, coxinha, coisas que engordam, tá? Então, são os junk food, os fast food da vida. I seldom read the newspaper. Eu quase nunca, raramente leio o jornal. I hardly ever drink alcohol. Então, eu quase nunca bebo álcool. I never go to the cinema. I don't like it. Então, eu nunca vou ao cinema porque eu não gosto de cinema, ok? Então, para falar das coisas que você faz e da frequência, a gente usa os adverbs of frequency, que são esses em vermelho, e aqui a gente tem o percentual de vezes que ele acontece. Também podemos usar o time expressions, que é as expressões de tempo, que é every day, que é todo dia, every week, toda semana, every month, todo mês, every year, todo ano, daily, diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, e annually, que é anualmente.
Ok? Então, aqui temos a explicação de como você vai usar os verbos no presente simples. Ok? Ok, agora você vai precisar ir para o seu notebook. Write your routine based on the activities in the picture. Picture, só uma picture, então tirar esse S daqui. Use the adverbs of frequency and the time expressions. Acabei de falar, então você vai usar nas frases, você vai encaixar isso aqui dependendo da sua realidade, e também você vai encaixar isso aqui para que você não faça apenas aquelas frases soltas, tá? Então aqui temos as atividades diárias. Nesta atividade escrita que você vai fazer, você tem que mencionar as 9 atividades do dia a dia em inglês. Então você começa. Isso aqui, você faz todos os dias? Você faz sempre? E aí, every day, se você está vivo, é porque você tem acordado. Então, aqui espera-se que você use o every day, ou então que você use o always. Por exemplo, aqui, você toma banho todos os dias? Você toma banho sempre? Ou só às vezes? Ou raramente? Eu não sei, dependendo da sua realidade, você vai colocando aqui em formas de frases, tá? Não é para colocar um embaixo do outro, vai colocando vírgula, outra frase, vírgula. E aí você vai intercalando os advérbios de frequência e as expressões de tempo. Right? Slide number 8, só para a gente relembrar, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas não custa nada a gente relembrar. Aqui temos os pronomes pessoais. I, you, she, it, he, we, you and they. Só para a gente relembrar, ok? E todas as vezes que a gente estiver falando desses pronomes, os verbos, eles irão mudar, eles irão flexionar, adicionar ou um Szinho, ou um ES, ou somente um IES. Então, dependendo da situação, ele vai flexionar. Então, sempre quando tiver alguma atividade que for de presente simples, dê uma atenção maior para esses 3 pronomes, porque eles irão mudar quando forem conjugados. Ok? Aqui no nosso último slide dessa aula de hoje, você precisa copiar isso no seu notebook. Write down on your notebook. Então, você vai copiar isso aqui e você vai escolher a forma correta, tá? Então, aqui é justamente essa questão que a gente viu aqui. As frases, a maioria, ou quase todas, estão na forma afirmativa e você vai decidir qual delas é a conjugação correta, ok? Observando que quando for com esses 3 pronomes ou pronomes relacionados a essas 3 pessoas, o verbo vai sempre flexionar, o verbo ele vai sempre mudar. Um exemplo básico, por exemplo, I plays or I play. Então, aqui não é terceira pessoa, então você vai colocar play. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Sharon. Sharon é uma pessoa, é uma menina. Então, o pronome para Sharon é o quê? She. Então, você percebe que o verbo vai mudar. Então, você vai marcar Sharon do ou does? Does. Ok? Então, você marca aqui. E assim você vai analisando todos os outros. Ok? Então, por hoje é só. No nosso próximo encontro, a gente corrige essas atividades que foram passadas hoje. Bye bye, see you.